visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Ou seja, a motivação, a razão, irmãos, desta multidão está seguindo a Jesus Cristo, como o próprio texto diz. Eles estavam seguindo Jesus, eles estavam à procura de Jesus por causa daquilo que Jesus podia proporcionar a cada um deles. Está uma verdade, irmãos, tão clara nesse texto, que se você olhar o contexto, irmãos, lá no versículo 26 e 27, deste mesmo capítulo 6 de João, Jesus vai dizer algo para essa mesma multidão aqui, do versículo 2, olha o que ele vai dizer, versículo 26 e 27, Jesus respondeu, a verdade é que vocês me procuram, não porque viram sinais milagrosos, mas porque comeram pães e ficaram satisfeitos. Versículo 27, não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Deus o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Olhe para cá, irmão, a motivação destas pessoas, aquilo que estava movendo o coração destas pessoas em direção a Jesus Cristo de Nazaré, não era pela pessoa propriamente dita do Senhor, mas era por aquilo, irmão, que ele podia lhes proporcionar. E contextualizando, irmãos, nos dias de hoje, há muitas multidões, é claro, irmãos, que eu não vou generalizar, mas a grande maioria, muitas multidões, irmãos, estão procurando Jesus pelas motivações erradas. Não é errado, meus irmãos, você buscar a Jesus em busca de uma cura, de um milagre, de uma libertação. Não é errado, irmãos, mas primeiramente, igreja, nós devemos, eu e você e eu, devemos buscar a Jesus Cristo, não somente por aquilo que Ele pode fazer por nós, mas sobretudo por aquilo que Ele é, Senhor e Salvador das nossas vidas. A gente deve, irmãos, buscar ao Senhor por aquilo que Ele é, irmãos. E quem é Jesus Cristo? É o Filho de Deus, irmãos. É o Deus encarnado, que há 2000 anos se fez carne, veio a este mundo, irmãos, para morrer por mim e por você. Ele tomou sobre si os nossos pecados, Ele tomou sobre si a nossa culpa, Ele assumiu o nosso lugar naquela cruz, irmãos, e para todo aquele que crê, que depositar sua fé e a sua esperança no Filho de Deus, encontrará salvação. E nesta noite, irmão, que este seja o motivo, que esta seja a motivação no meu, no seu, no nosso coração, de estarmos aqui nesta noite, não por aquilo que Ele pode fazer, mas por aquilo que Ele é, irmãos, maravilhoso, glorioso, portentoso, Senhor e Salvador das nossas vidas. Se Ele fizer, irmãos, algo a mais na nossa vida, amém, glória a Deus por isso, louvado seja o nome dEle por isso. Mas se Ele não fizer, irmãos, nós devemos continuar adorando, glorificando e exaltando o nome dEle, irmãos, porque Ele é digno, Ele merece todo o nosso louvor, toda a nossa adoração e toda a honra que nós podemos oferecer a Ele. Quantos entendem, irmão, esta palavra de glória? Porque Ele merece, irmãos. Ele merece toda a nossa adoração. O motivo, a razão que deve estar no nosso coração nesta noite, de estar aqui neste lugar, é por causa de Jesus, irmãos. Nós não viemos aqui, irmãos, a passeio. Vocês não vieram aqui por causa de mim,
porque eu não posso fazer nada por vocês, irmãos. Mas se vocês saíram da casa de vocês e vieram aqui cultuar a Deus, buscar a Jesus Cristo, eu tenho certeza de uma coisa, irmão, que Ele é poderoso, aleluia, para estender a mão sobre a sua vida e mudar a tua história, mudar a tua realidade, te abençoar, porque Ele é Deus e Ele é Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então eu aprendo, irmãos, em primeiro lugar, aleluia, olha que lição maravilhosa, que a gente não deve seguir a Jesus, irmãos, tão somente por aquilo que Ele pode fazer por nós, mas sobretudo por quem Ele é, irmãos. Nós não devemos adorá-lo por aquilo que Ele faz, mas devemos adorá-lo por aquilo que Ele é, irmãos. Senhor e Salvador das nossas vidas. Você só está aqui, eu só estou aqui, irmãos, porque a mão poderosa do Senhor tem sustentado a nossa vida. Nós só estamos aqui, irmãos, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso, porque Ele é misericordioso. Nós só estamos aqui nesta noite, irmão, porque Ele tem usado constantemente de misericórdia comigo, com você, com todos nós nesta noite. Aleluia! Devemos seguir a Ele, irmãos, por quem Ele é. Ele é aquilo, irmãos, que eu e você, Ele é aquele que eu e você mais precisamos, mais necessitamos. A nossa maior e mais urgente necessidade, irmão, é da pessoa de Jesus Cristo. Se tem alguém aqui que porventura ainda não entregou a vida a Jesus Cristo, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus te trouxe aqui na noite deste dia para que você se arrependa dos teus pecados e creia de todo o teu coração em Jesus de Nazaré, porque Ele é poderoso, meu irmão, porque Ele é poderosa, minha irmã, para transformar a tua vida, para mudar a tua história. Somente Ele, mais ninguém, pode fazer isso por todos nós que aqui estamos. Somente Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! Sigamos Ele. Não por aquilo que Ele pode fazer por nós, irmãos, mas por quem Ele é. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Em segundo lugar, irmãos, o que nós aprendemos com esse texto? Sobre a pessoa e obras de Jesus Cristo. Olha que lição maravilhosa, irmãos. Jesus enxerga as necessidades das pessoas. Repita assim: Jesus enxerga as necessidades das pessoas, irmãos. Olha o que o texto sagrado diz, que lição maravilhosa. João capítulo 6, versículo 5, irmãos. Parte A, somente a parte A diz assim do versículo 5, ó. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhe dar a comer? O versículo inteiro, irmãos. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhe dar a comer? Olhe para cá, irmãos. Não é, irmãos, porque esta multidão estava buscando Jesus por causa dos sinais que Ele estava realizando na vida dos enfermos, que Ele, irmãos, ia desprezar a multidão. Ele é tão bom, irmãos, Ele é tão misericordioso, que Ele não vai despedir esta multidão com fome. Pelo contrário, a Bíblia diz, irmãos, que Ele senta-se lá no monte, juntamente com o colegiado apostólico, e o texto sagrado diz no versículo 5, que ele, erguendo os olhos, ele viu que a multidão estava se aproximando, e quando ele olha para aquela multidão, irmãos, aleluia, ele já sabe exatamente o que cada uma daquelas pessoas necessitava, aleluia, assim como ele sabe também, irmão, aleluia, o que
cada um de nós nesta noite estamos necessitando. E sabe o que é que eu aprendo com isso, irmão? Que o Jesus que nós servimos não é alguém que nos despreza, não é alguém que está alheio, indiferente para com as nossas necessidades. Ele se preocupa com as nossas necessidades espirituais, porque as nossas necessidades espirituais são a primazia, são urgentes, mas isso não significa, irmãos, que ele não se preocupe com as nossas necessidades materiais. Até porque, irmãos, preste atenção, ele se vira para um de seus discípulos e pergunta: Filipe, aonde vamos comprar pão para essa multidão comer? Então Jesus sabia, irmãos, que o povo estava com fome, que o povo estava necessitado de alimento. Irmão, Jesus Cristo sabe exatamente das nossas necessidades. Se tem alguém, igreja, aleluia, que conhece as nossas necessidades, tanto espirituais como físicas ou espirituais, este alguém, irmãos, é Jesus de Nazaré. Ele enxergou, irmãos, ele olhou para aquela multidão, irmãos, assim como ele está olhando para todos nós nesta noite. Aleluia. Quantos creem que Jesus está te vendo? Oh, aleluia. Jesus está nos vendo nessa noite, irmãos. Os olhos do Senhor estão fitados para mim e para você. Aleluia. Ele sabe exatamente o que cada um de nós estamos precisando. É por isso, irmãos, que lá em Mateus capítulo 6 e versículo 31 ao 33, um texto que eu acho maravilhoso, são palavras do próprio Jesus no Sermão da Montanha. Ele diz para os seus seguidores o quê? Não se preocupem com o que vocês vão comer, nem com o que vocês vão beber, nem com aquilo que vocês vão vestir. São os gentios que não conhecem a Deus que procuram essas coisas, mas de sorte o vosso Pai Celestial sabe que vocês necessitam de cada uma delas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Olhe para cá, meu irmão. Ele diz para os seus discípulos não se preocupar. E não se preocupar com o quê? Com as coisas básicas da vida, como vestimenta, como bebida, não é? Como comida, irmãos. Então, sendo assim, irmãos, nós servimos a um Jesus que se preocupa conosco, que não está indiferente com as nossas dores, nem com as nossas realidades e lutas. Diga para quem está do seu lado: Jesus se preocupa contigo, irmão. Ele enxerga as tuas necessidades. E Ele é poderoso, irmão, para na noite deste dia entrar com providência na minha vida e na sua também, e fazer muito mais além daquilo que pensamos ou pedimos, segundo o poder dEle que opera em nós. Quantos acreditam nesse Jesus? Levante a mão e dê um brado de glória a Deus. Aleluia. Veja como é maravilhoso esse texto, irmãos. Ele olha para aquela multidão e ele enxerga a necessidade da multidão, irmãos. Ele sabe o que eles precisam, ele sabe o que eles necessitam, e ele sabe o que eu e você precisamos nessa noite, irmão. Ele sabe exatamente o que cada um de nós precisa nesta noite. Deixa eu te dar uma boa notícia. Deixa eu te dizer uma excelente notícia para você que chegou aqui nesta noite. Jesus sabe exatamente o que você está precisando. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele sabe exatamente o que você está precisando. Se é na área conjugal, Ele sabe exatamente que você está precisando de restauração na vida conjugal. Se é na vida financeira, Ele sabe exatamente que você precisa de ajuda na vida financeira. Se é em qualquer outra área da sua vida, Jesus sabe que eu e você e eu, todos nós necessitamos, e Ele é poderoso, irmãos, aleluia, para entrar com providência na nossa vida. Irmãos, eu prego com convicção isso aqui, porque durante todos esses anos que eu sirvo a Deus com a minha esposa, a gente, irmãos, nunca foi desamparado pelo Senhor.
Até hoje, irmãos, até o dia de hoje, nós temos experimentado, irmãos, a providência de Deus, a bondade de Deus, o cuidado de Jesus sobre a nossa vida. É por isso, irmãos, que eu falo com convicção dentro do meu coração e compartilho essa verdade com você que me ouve, que Ele é poderoso para suprir todas as nossas necessidades. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Ele sabia, irmãos, exatamente o que aquela multidão precisava. Assim como Ele sabe, igreja, exatamente o que eu e você precisamos. Aleluia, que maravilha, sim ou não? Ele sabe, irmãos. Você pode até dizer assim: Jesus parece que não liga para mim, parece que não se importa comigo, está me vendo nessa situação, nessa luta, nesse drama. Isso não muda, irmãos, preste atenção numa coisa, permaneça crendo, permaneça com a tua vida no centro da vontade de Deus, porque a qualquer momento, irmãos, Ele pode mudar essa realidade, Ele pode fazer muito mais além do que qualquer um de nós aqui podemos imaginar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Em terceiro lugar, irmãos, o que é que nós aprendemos nesse texto? Sobre a pessoa e obras de Jesus Cristo. Olha que lição maravilhosa, irmãos. Em terceiro lugar, Jesus nos prova para fortalecer a nossa fé. Diga assim: Jesus nos prova para fortalecer a nossa fé. Agora Ele vai provar, irmãos, quem anda mais perto dEle. Quem está mais perto dEle. Pelo menos olha o que o texto diz, irmãos, em João capítulo 6, versículo de número 6. Olha que texto maravilhoso. Olha o que Jesus, irmãos, diz para Filipe. No verso 6 ele diz assim, ó: mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Irmão, olhe para cá. Quando Jesus está sentado no monte, que ele vê a multidão se aproximando, ele já sabe, ele enxerga a necessidade daquele povo, ele se vira e pergunta para um daqueles que andavam mais próximos, daqueles que ele havia escolhido, para que depois enviasse um discípulo dele. Ele pergunta para ele: olha, o que nós vamos fazer para alimentar esse povo? Mas no versículo 6, irmão, essa pergunta Jesus fez para Filipe, só para experimentá-lo, para prová-lo, irmãos, para ver qual era a atitude, para ver qual era o comportamento desse discípulo diante daquele grande desafio. Que desafio é esse? O desafio de alimentar aquela multidão, o desafio de prover alguma coisa para aqueles que estão famintos. E nós que somos discípulos de Jesus, eu e você, você e eu, todos nós, assim como Filipe, vamos ser experimentados por Jesus. Vamos ser provados por Jesus Cristo, irmãos. Todo crente, todo aquele que nasceu de novo, que verdadeiramente teve a sua vida transformada por Jesus Cristo, irmãos, ele vai ser provado, ele vai ser experimentado. Jesus, por muitas vezes, irmãos, vai nos colocar em situações difíceis para ver qual vai ser a minha postura e a sua postura, assim como ele fez com Filipe, irmãos. Irmãos, se eu e você não formos provados, não formos experimentados, a nossa fé nunca será fortalecida. Nós sempre seremos, irmãos, crentes imaturos, crentes, não é? Sem maturidade espiritual, sem relevância espiritual. Agora todo cristão, todo discípulo de Jesus Cristo, irmãos, que ele é experimentado, que ele é provado. O intuito de Jesus não é nos matar, irmãos, mas é nos amadurecer na fé. É criar, meus irmãos, um ambiente de relacionamento mais profundo com Ele. Olhe para quem está do seu lado e diga: tu vai ser provado, irmão.
mais cedo ou mais tarde, você vai ser provado por Jesus Cristo. Você vai ser experimentado por Jesus Cristo. E para que isso? Para que você seja fortalecido na fé. Para que você cresça diante de Deus. Para que você não permaneça nesta vida espiritual raquítica e superficial. Ei, irmão, nós somos colocados à prova para que a gente cresça, amadureça, irmão, e tenha mais fé naquele que nos chamou. Aleluia. Hoje, irmãos, infelizmente, o evangelho com E minúsculo, que é apresentado em muitos lugares, irmãos, é um evangelho, irmãos, que parece que não está, que é isento de problemas, que pregam para nós que seguir a Cristo é estar dentro de uma redoma de vidro, é ser poupado de problemas, de dificuldades. Isso não existe, igreja, porque quando nós olhamos para as páginas, principalmente do Novo Testamento, irmãos, nós vamos ver o próprio Filho de Deus passando por diversas situações difíceis, os seus discípulos passando por situações difíceis, e porque nós seríamos poupados de sofrimento, porque nós seríamos, irmãos, diferente dos nossos irmãos do passado. Agora as provações, irmãos, as lutas, as dificuldades do presente século não se comparam, irmãos, aleluia, com a glória que há de se revelar, irmãos. Quantos creem nesta palavra, levante a mão e dê glória a Deus. Deus está te provando, irmão, para fortalecer a tua fé, para você crescer, para nós crescer. Isso vale para mim também, é para todos nós que aqui estamos, aleluia. Ele vira para Filipe e faz uma pergunta: Filipão, e aí, Filipe, o que é que nós vamos fazer para alimentar esse povo agora? Tem alguma ideia? O que é que a gente pode fazer numa situação como essa, irmão? E a resposta de Filipe, irmãos, foi uma resposta um tanto enviesada. Ele disse o seguinte: olha, nem se tivéssemos 200 denários, se tivéssemos aqui uma fortuna, seria suficiente para alimentar todo este povo. Mas ele estava com Jesus, irmãos. E quem fez a pergunta foi Jesus. E se Jesus está conosco, meus irmãos, Ele vai prover, Ele vai nos ajudar, Ele vai nos direcionar, Ele vai, irmãos, apontar o caminho, a direção que nós devemos seguir diante dos desafios dessa vida. Aleluia, irmãos, pelo amor de Deus, todos nós que aqui estamos, vamos enfrentar não poucos desafios, e às vezes quem vai empurrar a gente para esses desafios é o próprio Cristo. Aleluia, para que nós cresçamos na fé. Experimentemos, irmãos, algo que ainda não experimentamos, que ainda não vivenciamos. Deus vai nos tirar, irmãos, dessa superficialidade, dessa coisa raquítica, irmãos. E para isso, irmãos, Ele vai nos provar, vai nos experimentar, irmãos, e não é para nos envergonhar. Aleluia, é para fortalecer a nossa fé, igreja. É para fortalecer a minha fé e a sua também. Louvado seja o nome dEle. Quantos podem louvar a Ele, irmãos? Adore a Ele, Ele merece, irmãos. Ele merece toda a honra e toda a glória. Aleluia. Em quarto lugar, irmãos, olha que lição tremenda essa quarta, irmãos. Já estou caminhando para o fim. Em quarto lugar, irmãos, o que nós aprendemos sobre a pessoa e obras de Jesus Cristo? Olha que lição, irmãos. Um coloca a expectativa naquilo que não tem, o outro reclama daquilo que tem, mas Jesus agradece. Olha que lição maravilhosa. Um discípulo de Jesus, ele coloca expectativa naquilo que eles não têm. O outro discípulo de Jesus Cristo vai reclamar daquilo que tem, mas Jesus Cristo vai fazer o oposto. Ele vai agradecer pelo que tem. Onde está isso no texto? Vamos lá.
Olha o que está escrito, irmãos, em João capítulo 6, versículo 7. Depois nós vamos ler o 8 e o 11, parte A. O versículo 7 diz assim, ó: respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para cada um receber um pedaço. Isso aqui foi Filipe respondendo a Jesus diante da pergunta de Jesus. Qual foi a pergunta? Está no verso anterior. Como nós vamos fazer, Filipe, para alimentar este povo? Aí ele responde: Senhor, nem se tivéssemos uma fortuna seria o suficiente para alimentar esse povo. Sabe o que é que Filipe está dizendo? Ele está colocando expectativa naquilo que não tem. Tem gente que é assim, irmão. A minha vida seria melhor se eu tivesse isso, ou se eu tivesse aquilo. A minha vida seria melhor se eu tivesse um emprego tal, se eu tivesse o salário tal. A minha vida seria melhor se a minha casa fosse assim. A minha vida seria melhor se o meu marido ou a minha esposa fosse desse jeitinho. Colocando expectativas naquilo que não tem. Agora olha o que diz, irmãos, o versículo 8. Outro discípulo de Jesus. Versículo 8 do capítulo 6 de João, está escrito assim, ó: um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus. Versículo 9. Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas olha o que ele... Meu irmão, se tivesse parado aqui, ó, ok. Mas olha o que ele diz no final do versículo 9. Ele vai dizer o seguinte, ó: mas isto que é para tanta gente. Sabe o que André está dizendo? Senhor, isso aqui, naquela linguagem bem popular, não é, bem chula, não dá nem para assanhar as tripas. Filipe disse assim, olha, se nós tivéssemos, nem se nós tivéssemos, ele está dizendo, nem se nós tivéssemos, 200 denários não seria suficiente. Aí vem André com um rapaz que ele encontrou no meio da multidão, que vinha trazendo o quê? 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Aí quando se aproximaram de Jesus, André disse assim, mas Senhor, o que é isso para tanta gente? Filipe colocou expectativa naquilo que não tinha. E André fez o quê? Reclamou do que tinha. Diga para quem está do seu lado, deixa de ser murmurador, irmão. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmão. Nenhum de nós que estamos aqui, nenhum, temos motivo de reclamar. Nenhum. Irmão, nós não merecemos nada. E se formos merecer alguma coisa, é a justiça de Deus sobre a nossa vida. O justo juízo de Deus sobre nós. Então tudo que Ele nos dá, irmãos, é ato de bondade, de graça e misericórdia. Se nós temos saúde, é porque Ele nos dá. Se nós temos o pão de cada dia, é porque Ele nos dá. Se nós temos água, vestimenta, calçado, um transporte, um emprego, um teto para morar, isso tudo, irmãos, é bondade, graça e misericórdia de Deus. Nenhum de nós, irmãos, temos motivo para reclamar de coisa alguma. E deixa eu dizer uma coisa para você, murmuração, irmãos, é algo que deixa o coração do Senhor irado. Irmãos, o povo de Israel caiu no deserto. Aquela geração que saiu do Egito caiu no deserto porque murmuravam, irmãos, reiteradas vezes. Irmãos, quem vive murmurando está com a velha ladainha do diabo nos lábios. A velha ladainha de Satanás não sai da boca de muitos, porque reclamam do que tem, irmãos. Agradeça pelo que você tem, irmão. Que Deus nos ajude a ser gratos, irmãos. Olha a atitude de Jesus Cristo, irmãos. É diferente da de Filipe, que colocou expectativa naquilo que não tinha. É diferente da de André, que desdenhou, desprezou, murmurou daquilo que tinha. Olha o que Jesus vai fazer no versículo 11, irmãos, na parte A. Aliás, vamos ler o 11 todo. Ele diz assim, ó: então Jesus tomou os pães. Lembrando, era só 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Agora olha o que ele diz: Jesus tomou os pães e tendo dado graças. E tendo dado graças.
Irmão, enquanto um colocava expectativa no que não tinha, o outro murmurava do que tinha, Jesus pegou e agradeceu. E agradeceu pelo pouco que tinha. Ei, irmão, preste atenção numa coisa: agradeça pelo pouco que você tem, porque o pouco que você tem é Deus que está te dando, é Deus que está te abençoando. E se a gente não consegue ser grato no pouco, a gente nunca vai experimentar o muito de Deus. A gente não consegue, irmão, ser grato pelas poucas coisas que Deus tem nos dado. Como é, irmãos, que vamos receber algo maior da parte de Deus? Veja a postura de Jesus ensinando os dois discípulos. Ele pega o pão e dá graças. É como se ele estivesse olhando para Filipe e olhando para André, dizendo: olha, não coloque expectativa naquilo que você não tem, e nem murmure daquilo que você tem. Pegue o que tem, levante aos céus e diga: obrigado, Senhor. Aleluia. Todo mundo sabe o que acontece, irmão. De 5 pães e 2 peixes, uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, foi alimentado, irmãos. Foi alimentados. O que a gente aprende aqui, irmãos, com o exemplo de Jesus, é ser grato. É aquilo que Paulo disse em 1 Tessalonicenses 5,18: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus. A vontade de Deus é que todos nós sejamos agradecidos. Isso vale para mim também, irmão. É para todos nós, principalmente sobre quem está aqui em cima do altar. É todo mundo, irmão, é todos nós. Temos que aprender a ser gratos a Deus. Agradecer a Ele, irmãos. O reverendo Hernando Dias Lopes diz uma frase que eu acho maravilhosa sobre gratidão. Ele diz que a gratidão é a rainha de todas as virtudes, irmãos. Aleluia. Olhe para quem está do seu lado e diga: seja grato, meu irmão. Seja grato. Nós não temos motivo para murmurar, irmão. Ele nos salvou. E Ele não tinha obrigação nenhuma de nos salvar. Você sabia disso? Jesus não estava sob obrigação de nos salvar. Ele nos salvou, irmãos, porque Ele é bondoso, é misericordioso, Ele é gracioso. Foi por isso que Ele nos salvou. Ele não estava sob obrigação. Aliás, Ele não está sob obrigação de fazer nada por nós. Nada. Então por que Ele faz, pastor? Porque Ele é bom, irmãos. Porque Ele é maravilhoso. Não sei se você está entendendo o que eu estou pregando, irmãos. Ele só faz o que faz por nós. Ele só fez o que fez por nós há 2000 anos numa cruz, porque Ele decidiu assim fazer. Não que estivesse sob obrigação, não que alguém pegasse nas pitacas de Deus e encurralasse Ele contra a parede, não que alguém tivesse determinado, tivesse ordenado algo do gênero, não, Ele fez isso, irmãos, porque Ele é bom, é maravilhoso, é gracioso, é glorioso, é bondoso. Só os que entendem, irmão, que Deus é tudo isso, levante a mão e adore a Ele. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui eu aprendo com Jesus, irmão, a agradecer. Se só tem um ovinho, bife do oião com baião para comer, meu irmão, dê graças a Deus. Dê graças a Deus. Se só tem uma salsicha para comer, meu irmão, agradeça a Deus. Se tem um franguinho, obrigado, Jesus. Se a tua casa é de taipa, obrigado, Jesus. Se ainda tem uma monarquezinha com aquelas caixas da Ceasa na garupa, meu irmão, dê graças a Deus. Eu tinha uma, está aqui a minha esposa que é prova, né? Lá na Morada Leste, ela com um barrigão medonho esperando a Sofia, nossa primeira filha, botar ela nessa garupa dessa monarca e andar esse cascavel todinho, e ainda ia eu e ela cantando louvor da harpa na monarca, irmãos. Agradecida. Nós morávamos numa casa de 2 vãos que tinha uma cacimba na sala, mas a gente botava a mesa em cima da tampa da cacimba, olha a loucura. E lá naquela mesa, irmão, a gente lia a Bíblia junto, a gente cantava, a gente adorava e agradecia a Jesus pela sua bondade, pelo seu amor e pela sua misericórdia.
E o meu cunhado Hugo ainda botou o apelido na bicicleta de Lacraia, irmão. Quinta lição, irmãos, para a gente já caminhar para o fim. Qual é a quinta lição que eu aprendo sobre a pessoa e as obras de Jesus Cristo? Olha que lição maravilhosa, irmão. Olha que lição maravilhosa. Jesus exige, irmãos, organização antes de operar o milagre. Diga assim: Jesus exige organização antes de operar o milagre. Olha o que o texto diz, irmãos, que maravilha. Olha que texto maravilhoso. João capítulo 6, irmãos, versículo de número 10, diz assim, ó. Disse-lhe Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Aqui a contagem, irmãos, é só para homens. A gente sabe que não tinha só homem ali. É óbvio que tinha mulheres e crianças. Aí tem estudioso que diz que tinha 10.000 pessoas. Eu não vou nessa onda não, porque eu não sei, eu não estava lá. Eu vou no que o texto diz: tinha 5.000 homens e muitas mulheres e crianças, provavelmente. E aí, irmãos, o texto diz que Jesus deu uma ordem, qual? Mandou todo mundo sentar. Mandou todo mundo se organizar. No texto paralelo, irmãos, o outro evangelista diz que foi em grupos de 50, em grupos de 100. E a gente se pergunta, por quê? Por que teve que ser assim? Por que Jesus não saiu logo distribuindo, dando pedaço para um, dando pão para outro, fazendo o milagre acontecer? Porque Deus não trabalha dessa forma, irmão. Deus não trabalha com desorganização. Ele gosta assim e acabou, ponto final. Se Ele gosta das coisas organizadas, irmão, é assim que Ele decide operar. E assim na minha vida e na sua, irmão. Muitas coisas não acontecem na nossa vida, irmão, porque a nossa vida está um verdadeiro caos. Uma bagunça só. Uma desorganização desenfreada. E a gente pergunta: Senhor, por que o Senhor não faz? Por que o Senhor não entra com providência? O que está acontecendo? Irmãos, por muitas vezes a gente tem que organizar a nossa vida, irmão. Às vezes a gente está devendo os cabelos da cabeça, irmão. Mas a gente não faz esforço nenhum de se organizar financeiramente para pagar aquilo que deve. Às vezes é assim, irmãos. Às vezes nós queremos que Deus restaure o casamento, mas a gente não faz esforço nenhum para organizar. Não há nenhum movimento para tentar, irmãos, apaziguar, organizar, deixar as coisas no lugar. Às vezes a nossa vida ministerial, a nossa vida espiritual está um caos. Às vezes a gente não quer saber mais de igreja, sabe por quê? Por nossa própria culpa, irmãos. A gente tem que organizar a nossa vida, irmãos. Começando pelo básico. O que é o básico aqui? Jesus mandou o povo se sentar, irmão. Se senta, se organiza, se prepara aí. Faz a tua parte. Diga para quem está ao seu lado: faz a tua parte, irmão. A gente quer, irmão, que Jesus faça tudo por nós. E Ele é poderoso para fazer. Mas, irmãos, Ele quer que cada um de nós, assim como estes homens, fora mulheres e crianças, tomem uma atitude de se organizar. Porque não vai para frente, irmão, enquanto tiver bagunça. Até na própria igreja, irmão. Igreja nenhuma vai para frente no meio de bagunça. Ainda mais aqui, irmãos, que é o arraial do povo de Deus, dos salvos, dos lavados, dos remidos. Aqui é que tem que ter organização mesmo. Então Deus te trouxe aqui nessa noite, irmãos, e eu estou somente dizendo o que o texto diz. Organize a sua vida, meu irmão. Coloque no lugar o que precisa ser colocado. Né? Irmão, quando eu vou dar só um exemplo, já para a gente ir para a última lição. Você chega na casa de alguém, irmãos, e está tudo bagunçado, irmão. Até o próprio dono da casa não sabe onde encontra alguma coisa que ele mesmo sabe que lhe pertence. É um negócio muito estranho, sim ou não? E a primeira coisa, irmãos, que uma pessoa assim deve fazer, quando vai receber alguém em sua casa, no mínimo, é organizar as coisas, sim ou não? Rapaz, fulano está vindo aqui. Vamos mesmo dar uma geral na casa, ajeitar a casa.
deixar as coisas no seu devido lugar. Irmãos, preste atenção numa coisa. Para começar a ver as coisas sobrenaturais de Deus sobre a tua vida, comece a organizar a tua vida. Aleluia. Deus está falando com todos nós nesta noite, irmãos. Por meio da sua palavra, diga assim comigo: Senhor, me ajude a organizar a minha vida. Diga: Senhor, me ajude a colocar no lugar o que precisa ser colocado, porque a partir do momento, irmãos, em que nós organizamos a nossa vida, a partir do momento em que nós organizamos o nosso lar, ou alguma respectiva área da nossa vida, a mão de Deus vai se mover a nosso favor. Quantos entendem esta palavra? Levante a mão e dê glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Aqui nós aprendemos, irmãos, que Jesus é alguém que gosta de organização. É alguém que deseja que haja organização, que haja ordem, irmãos. Louvado seja o nome de Jesus. Em sexto e último lugar, irmãos, para a gente encerrar essa pequena reflexão, qual é a sexta lição que nós aprendemos sobre a pessoa e obras de Jesus Cristo? Olha que lição maravilhosa, irmão. Para Jesus, até o que sobra tem propósito. Diga assim: para Jesus, até aquilo que sobra tem propósito, irmão. Olha o que está escrito, meus irmãos, que texto maravilhoso. Ó. João capítulo 6, irmãos, versículo de número 12. Olha o que o texto sagrado diz. Enquanto e quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Versículo 13. Assim, pois, o fizeram, encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Meu irmão, até aquilo que sobra, Jesus tem propósito. E sabe por que ele faz isso, irmão? Porque Jesus, ele é Deus de providência, mas ele não admite o desperdício, irmãos. Ele é poderoso para nos abençoar, para providenciar, mas ele não aprova de maneira alguma o desperdício. Ele mesmo orientou os discípulos dizendo o quê? Olha, vão lá e juntem os pedaços que sobraram. Eu não quero que nada se perca. Nada, absolutamente nada. Nada do que Jesus nos dá, irmãos. Nada do que Ele faz por nós, nós devemos tratar com desprezo ou desdém. Ele providencia, Ele nos abençoa, mas nós, eu e você, você e eu, somos os responsáveis pela manutenção daquilo que temos, irmãos. Fiquem de pé em nome de Jesus. Aleluia.